Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje eu venho falar mais uma vez da saga Harry Potter, que no dia 26 de junho completou 20 anos de existência com a publicação do livro Harry Potter e a Pedra Filosofal. Eu vou deixar até o card aqui em cima para que vocês possam conferir esse vídeo que a gente já lançou por aqui. Mas o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente. A gente vai tentar mudar um pouquinho o formato e eu espero que vocês gostem e eu vou querer a opinião de vocês também. É o seguinte, quem me conhece há um pouquinho mais de tempo sabe que eu já venho trabalhando com internet há alguns anos. Em 2008 eu tinha um blog chamado Basilisco e ele durou até 2012. Ele falava exclusivamente da saga Harry Potter. E ele terminou acabando pouco tempo depois do lançamento do último filme. E a gente retornou esse trabalho em 2014, foi criado um grupo de WhatsApp e reuniu uma galera bem legal e existia sempre debates sobre o tema Harry Potter e ele dura até hoje e tem alguns membros que acompanham o canal e a gente conversando esses dias, relembrando tudo que a gente já passou e todas as divulgações que já existiram na época que a gente lançava alguns desafios dentro do grupo. Então a gente quis modificar um pouco isso e tentar integrar com o canal. Então a gente teve uma ideia. Eu lancei 3 perguntas lá no grupo e ver se concordam ou não com essas respostas que foram dadas para estas 3 perguntas. Então eu acho que vai ser muito interessante. Bom, a primeira pergunta que eu fiz para o pessoal foi a seguinte: se vocês pudessem salvar uma criatura, quais vocês salvariam? Dobby ou Edwiges? A segunda pergunta foi a seguinte: se você pudesse escolher algo de presente, você escolheria qual desses 2 itens mágicos? A capa de invisibilidade ou o mapa do Maroto? E a terceira e última pergunta, eu acho que era a mais difícil de responder. Se você pudesse salvar um personagem, qual você salvaria? Você salvaria Fred Weasley ou Sirius Black? E aí galera do Garoto Antenada, tudo bom com vocês? Prazer, meu nome é Rodrigo Montenegro, eu sou amigo de Amanda e assim, ela me mandou umas perguntinhas aqui. Rapaz, eu vou dizer a vocês, né? Não é brincadeira não, viu? Ela caprichou aqui, mas vamos lá, vamos ver o que é que eu posso fazer, né? Sem polêmica, viu? A primeira pergunta foi a seguinte: quem você salvaria? Edwiges ou Dobby? Bem, eu vou ser sincero, eu acho que eu salvaria o Dobby, certo? Primeiramente porque, assim, ele é uma figura mais humana, então eu acredito que a gente tende a se afeiçoar mais a ele. Pelo menos eu me afeiçoei mais a ele. Segundo que a gente sabe da situação dos elfos domésticos, né? Então eles são de certa forma escravizados e tal. Então eu acredito assim que é um personagem inclusive que traria muitos benefícios com a sua volta, né? E contribuiu demais para a saga. Não que Edwiges não tenha contribuído, inclusive, né, quando Harry Potter regressava, né, de Hogwarts, mas assim, eu acredito ainda que Dobby, se eu tivesse a Pedra da Ressurreição, eu salvaria o Dobby. Meu nome é Ana Paula, vim para responder as perguntas da Mendes pro canal Garota Antenada. A primeira, eu salvaria o Dobby, porque eu gosto muito dele, eu não queria que ele tivesse morrido. Ele sempre ajudou o Harry, né, o amigo Harry Potter dele, com tanta satisfação desde o início, muitas vezes até mais do que foi mostrado nos filmes. Ele, acho que dos meus personagens favoritos, ele deve ser o 5º. E a Edwiges não chega a entrar nessa lista desse top 5, então eu salvaria o Dobby. Ou Dobby? Eu salvaria Dobby porque ele é meu personagem favorito. Fala pessoas, tudo bem com vocês? Vocês que estão sempre aí curtindo, comentando, compartilhando os vídeos da Garota Antenada. É isso aí, continue curtindo, continue sempre ligados.
Tá sempre saindo vídeo novo, é muito bacana. Meu nome é Francis, mais conhecido como Nani, no grupo do Basilisco, um grupo que o qual faço parte há alguns anos, e é muito bom compartilhar esses momentos com vocês e fazer parte desse vídeo para esse canal que é maravilhoso. Bom, 3 perguntinhas básicas passaram para mim e eu vou responder. A primeira pergunta: quem você salvaria? Ed Virgens ou Dobby? O Dobby, gente. O Dobby. Dobby é um personagem querido dessa saga, em que eu me apaixonei por ele. Ele um companheirismo, sabe, assim, tão inexplicável, velho. Essa morte pra mim não foi tão legal. Não era pra ele ter morrido. Mas, infelizmente, aquela bruxa ridícula fez com que esse final ficasse triste para o Dobby. Olá, então eu tô aqui para responder algumas perguntas que a Amanda tinha feito. Na primeira pergunta, eu escolhi o Dobby porque, tipo, eu achei ele muito mais fofo que a Ed Virgem também. E também eu acho que ele teve um papel muito grande no filme do Harry Potter, muito mais que a coruja do Harry, na minha opinião, lógico. Segunda pergunta. Se pudesse escolher de presente, qual escolheria, né? A capa da invisibilidade ou o mapa do Maroto? Rapaz, eu vou ser sincero, assim, eu comecei a ler Harry Potter depois de velho, né? Então, assim, antes de Harry Potter, a gente já tinha na fantasia da gente a tal da invisibilidade, né? Seja super-herói, aqueles, né? Então, assim, eu acredito que a capa da invisibilidade eu já teria muitos planos para ela desde criancinha, sabe? Eu gosto demais. Eu acho que é um objeto mágico que me agrada muito. A resposta da número 2 seria a capa da invisibilidade, né? Porque, cara, invisível por aí. Tanta coisa bacana que dá pra fazer, né? Nossa. Não tem, eu até me perco assim nos pensamentos, que a imaginação é demais, sabe? Então eu escolheria a capa da invisibilidade ao invés do mapa do Maroto. Tanto porque o mapa do Maroto também só ia dar pra usar nos terrenos de Hogwarts, né? E eu não tenho ido muito lá ultimamente, não seria tão útil pra mim. Se pudesse escolher de presente a capa de invisibilidade ou o mapa do Maroto, qual escolheria? A capa de invisibilidade, porque eu iria a vários lugares de graça. A segunda pergunta: qual presente escolheria para mim, a capa ou o mapa do Maroto? Se bem que o mapa só servia para usar na escola, né? Então, e a capa da invisibilidade, acho que, poxa, só o Harry conseguia entrar em situações com aquela capa sinistra, entendeu? Entrava, saía, e isso é muito bom. Isso eu gostaria muito, porque eu adoro desafios também. E com uma arma daquela na mão, poxa, melhor coisa. E eu preferia a capa do que o mapa do Maroto, porque o mapa do Maroto você poderia só usar enquanto você estivesse em Hogwarts. E quando você não estivesse em Hogwarts, tecnicamente ele seria meio que como é que fala? Descartável. Mas a capa não, a capa você pode usar tanto fora quanto dentro de Hogwarts. Dependendo da sua profissão também ela ajudaria. Como um auror que você caça bruxos das trevas, se você tiver comensais, na verdade, se você tiver a capa da invisibilidade, você pode ir atrás deles sem que eles descubram que você tá lá, lógico, né? Tirando o Dumbledore, porque o Dumbledore é fodão e sabia que o Harry tava lá o tempo todo. Terceira pergunta, vamos pra terceira pergunta. Se pudesse salvar um personagem, escolheria quem? Fred Weasley ou Sirius Black? Bom, essa daí foi pra torar, viu? Mas é o seguinte, eu escolheria Fred. Porque é o seguinte, Fred, ele tem muito a minha personalidade. Eu sou um cara muito alegre, muito brincalhão, entendeu? E tem a questão da fraternidade, rapaz, ali... Jorge ali, a falta que ele faz a Jorge, eu acho que... Não que ele não faça falta a Harry, mas assim... a espontaneidade dos dois, eu acho que a falta de Fred, entendeu?
na vida de Jorge é muito mais complexa, sabe? E a questão deles serem gêmeos tem um impacto muito grande ali, a mãe dele ver Jorge todo dia ali e lembrar de Fred é muito complicado. Mas assim, não só por isso, mas mais pela personalidade dele. Eu acho que ele trazia muita alegria para todo mundo, entendeu? Com sua felicidade, com seu jeito brincalhão, e revolucionava, né? Como a gente viu nos livros, revolucionava com o jeito deles ali. Os gêmeos sempre estavam da maneira dos gêmeos, eles nunca foram adeptos a regras, e isso é muito revolucionário, entendeu? Da forma deles, claro, entendeu? Eles se opõem às formas erradas, como Umbridge, vocês viram lá na Ordem da Fênix. Então, assim, eles não são bobos da corte, nem nada disso. A gente sabe que Harry Potter é muito mais complexo que isso. Então, assim, ele transmitia felicidade, era contagiante, e além disso, é isso que eu quero dizer, sabe? Eu acho que ele é um personagem muito forte. Eu gosto demais, e eu seria ele. E a terceira pergunta: quem que eu salvaria, Sirius ou Fred? Salvaria o Fred, porque eu achei a morte dele desnecessária na Segunda Guerra Bruxa. Eu gostaria de poupar a Senhora Weasley desse sofrimento, porque ela já tinha perdido os irmãos gêmeos na Primeira Guerra Bruxa, e na Segunda chegar a perder um dos filhos, independente que fosse o dos gêmeos. Concretizar o bicho-papão dela, né? Que o maior medo que ela tem é perder os membros da sua família, e eu fiquei muito triste por ela. Se pudesse salvar um personagem, escolheria Fred Weasley ou Sirius Black? Eu escolheria o Fred, porque ele e Jorge eram uma dupla muito show e eles eram engraçados. Última pergunta: quem você salvaria, Fred Weasley ou Sirius Black? Bom, o Fred Weasley. Porque o Fred, poxa, foi desnecessária aquela morte dele. Foi desnecessária. Foi de supetão assim, foi de surpresa, sabe? E não gostei dessa morte também. Péssimo, né? E eu prefiro o Fred do que o Sirius Black. A morte do Fred me impactou muito mais, porque eu gostava do Fred desde dos primeiros filmes do Harry Potter, do que do Sirius Black, porque o Sirius Black tecnicamente foram só 2 filmes, né? Quem apareceu praticamente do Prisioneiro de Azkaban e na Ordem da Fênix, sendo que na Ordem da Fênix ele morre. Então eu não acho que teve, pelo menos na minha opinião, não teve um impacto tão grande quanto no o Fred, a morte do Fred. Então é isso. Bom, vocês puderam ver as respostas do pessoal, e eu acho que vocês estão curiosos, querendo saber qual seria a minha decisão para cada uma dessas perguntas. Então vamos lá. A primeira pergunta seria: quem eu salvaria, Dobby ou Edwiges? Caramba, eu salvaria o Dobby. O Dobby é uma figura mais humana, e ele sempre esteve presente desde os primeiros livros, né, no caso, dos primeiros anos de vida do Harry, e ele ajudou pra caramba o Harry em muitas situações. Então eu me afeiçoei muito ao personagem, e esse seria com certeza o meu preferido. Não que a Edwiges não tenha, ajudado o Harry em alguns momentos, até ajudou também, mas eu acredito que o Dobby conseguiu, e até conseguiria fazer muito mais coisas se ele pudesse retornar, quem sabe com a Pedra da Ressurreição, alguma coisa assim. Ele com certeza conseguiria ajudar muito ainda o Harry. Então esse é o meu escolhido. Bom, com relação à segunda pergunta, qual item mágico eu escolheria entre a capa da invisibilidade e o mapa do Maroto? O mapa do Maroto é bem interessante, né? Porque dá amplo acesso aos terrenos de Hogwarts, então seria muito interessante, mas não adiantaria nada ter o mapa, mas eu não poder me esconder
caso o Filch estivesse no corredor. Então acredito que a capa da invisibilidade seria muito mais útil para mim do que o mapa. Então, com certeza, eu escolheria a capa de invisibilidade. E a terceira pergunta, eu fico bem dividida sobre qual eu responderia. Sirius Black ou Fred? Olha só, Sirius Black, ele representaria muita coisa na vida do Harry, porque já que os pais dele morreram quando ele era muito jovem, ele tem uma carência afetiva, familiar muito grande. Mas para mim, eu salvaria o Fred Weasley por diversos motivos. Primeiro, porque eu não queria que o bicho-papão da Molly se realizasse, que ela morria de medo de perder algum parente, e isso de fato aconteceu, já que ela já tinha perdido parente na Primeira Guerra Bruxa e terminou perdendo o filho na Segunda Guerra. O Fred ser irmão gêmeo de George também é algo bastante complicado, porque é a mesma coisa que ter a presença física de Fred ainda ali, para causar ainda um pouco mais de sofrimento para a família. Ver George sem Fred deve ser bem complicado para eles até hoje. E outra coisa que me intriga bastante foi que eu vi há alguns anos que George poderia ser algum tipo de interesse amoroso da Hermione Granger. Então eu acredito que se J.K. Rowling explorasse um pouco mais de romance nos livros e quisesse explorar, quem sabe, uma disputa de romance entre Rony e Fred pela atenção de Hermione, seria algo bastante interessante para ser visto nos livros também. Então eu fiquei muito curiosa depois que eu li essa notícia, e eu fiquei tremendamente chateada de saber que o Fred estava morto e que infelizmente esse tipo de situação jamais foi vista em nenhum dos livros. Então, por todas essas razões, eu escolheria o Fred. Então essas foram as 3 perguntas. Realmente foi caprichado, viu, Amanda? Qualquer coisa pode me mandar mais. Eu estou aqui à sua disposição. E espero que tenha sido suficiente para surgir uma discussão bem legal aí para os seus seguidores. Tá joia? Abraço, galera. Até mais. Continue sempre comentando, sempre curtindo, compartilhando os vídeos da Garota Antenada. Ative o sininho para ficar sempre ligado, tá? Beijo!